Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese ponto a ponto. O ponto de hoje é o ponto número 80, Tradição e Sagrada Escritura. Uma relação intrínseca e inseparável. Esse tema 80 que nós temos para nos debruçar hoje, estudar hoje, ele está dentro da primeira parte da profissão de fé. Eu creio, nós cremos, o capítulo 2, Deus, o encontro dos homens, e ele abre dentro do artigo 2, uma segunda etapa, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Como ambas têm uma fonte comum. O ponto número 80 diz o seguinte: a tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa só e tendam ao mesmo fim. Uma e outra tornam-se presentes e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o final do mundo. Lembro que aqui é feita uma nota do Concílio Vaticano II, da Dei Verbum número 9, e também faz menção a Mateus 28, 20. A fundamentação deste ponto número 80 é tratar da transmissão da revelação divina, destacando que a tradição sagrada e a Sagrada Escritura possuem uma relação intrínseca e inseparável, derivando de uma única fonte, que é a fonte divina, o próprio Deus. Ambas se tornam para a Igreja um único depósito de fé. A Dei Verbum número 10 também vai tratar disso. E este conceito, ele é muito importante para a catequese, porque ele se enraiza na visão de que Deus, ao revelar-se, escolhe comunicar-se tanto oralmente quanto por escrito, garantindo que a mensagem, seja ela tradição ou seja ela escritura, permaneçam vivas e eficazes na história da Igreja. Dentro da doutrina, o fundamento teológico disso é que desde o concílio de Jerusalém até o Concílio Vaticano II, todas as palavras, todo o encaminhamento que a tradição sempre deu, esteve fundamentado na Sagrada Escritura. Existe uma interdependência entre o concílio e a pregação dos apóstolos. Então, sempre uma vai ser repercussão da outra. E tudo isso fundado na Sagrada Escritura. A Dei Verbum número 9 diz com muita propriedade isso. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e comunicam entre si. Nada há nos concílios, nada há nos documentos pontifícios que não passe pelo crivo da Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura, ela fomenta uma reflexão que vai gerar a compreensão de que caminhamos guiados pelo Espírito de Deus. Esse ensinamento ele vai refletir que em ambas, tanto na tradição quanto na Escritura, ambas têm o mesmo objetivo: tornar presente Cristo na Igreja, assegurando que sua mensagem, como falamos nos dois temas anteriores aqui, movidas pelo Espírito Santo, trazem a salvação. E essa salvação é a missão da Igreja, que deve continuamente transmitir a toda a humanidade. Bom, a tradição, ela interpreta, preserva e explica a Sagrada Escritura, enquanto a Escritura é o registro inspirado da Palavra de Deus, que, encontrando a sua vivência plena na tradição, vive na Igreja e se torna a própria Igreja. Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Esses textos, eles são a promessa de que Cristo permanece vivo na Igreja através do quê? Da transmissão da fé, que é garantido pela tradição e pela Sagrada Escritura. 2 Tessalonicenses: permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras ou por cartas.
São Paulo, ele reconhece aqui de maneira, nesse texto, explicitamente a importância dessa tradição oral como meio de transmissão dessa revelação. O magistério da igreja, mais atualmente com o Papa Bento, na exortação apostólica Verbum Domini, reforça que a palavra de Deus, ela procede e excede da Sagrada Escritura, né? Então, a Escritura deve ser interpretada na tradição viva da igreja. Então, a palavra, ela é interpretada no momento em que ela é vivida, no momento que ela é refletida, no momento que ela é rezada, no momento que ela é celebrada. São Tomás de Aquino, ele, o doutor angélico, como é chamado, ele ensina que a revelação é única, mas chega ao homem de maneira dual, na escritura, como registro inspirado, e na tradição, como vivência contínua da fé. Então, uma coisa, a palavra, nós estamos em comunidade. A revelação, ela chega até nós através da palavra que nós ouvimos, mas também através da vivência, da liturgia, da missão, da moral daquela comunidade que celebra aquela palavra. Então, Santo Tomás de Aquino interpreta dessa maneira. Teólogos mais contemporâneos, como Henri de Lubac e o próprio Bento XVI, Joseph Ratzinger, eles vão dizer que a tradição é a chave de leitura, a chave, como a gente chama teológica, né, linguagem teológica, a linguagem hermenêutica da Escritura, que assegura que a leitura bíblica, ela seja eclesial, mas ela é eclesial na mesma medida que ela é fiel ao Espírito Santo. O Papa Bento XVI, ele vai dizer que a tradição é um aspecto vivo da fé, fundamentado na experiência da comunidade crente desde os apóstolos, fiéis à Escritura. Por que isso é importante? Por que o ponto número 80 é importante para a catequese? Porque ele tem muitas repercussões. Repercussões na liturgia, na tradição. A Escritura, ela converge para alimentar o povo de Deus com a palavra e com os sacramentos. Vamos dar um exemplo. A liturgia da palavra no rito eucarístico é enriquecida por leituras bíblicas interpretadas na homilia à luz da tradição viva da igreja. Então, quando o sacerdote faz a sua homilia em cima dos textos bíblicos, ele o faz fazendo com que aquela palavra interpretada na homilia vai ser interpretada não segundo a cabeça dele, mas segundo a tradição da igreja. Então ele não faz uma interpretação de um versículo a seu bel prazer. Ele estudou, ele compreendeu, ele fez a exegese daquele texto, né? E aí depois ele vai fazer a catequese em cima daquele texto. Na prática, existem momentos onde nós tocamos essa relação intrínseca, Sagrada Escritura e tradição. O credo, como expressão da fé cristã, é fruto da tradição. Né? Nós não temos o credo na Sagrada Escritura. Ele é a interpretação de tudo aquilo que foi sendo vivido pelos apóstolos, pela igreja, e foi registrado integralmente, né? Pelos escritos da teologia. Mas, por outro lado, o credo resume os ensinamentos bíblicos, patrísticos da fé cristã. A definição dos livros canônicos da Bíblia no Concílio de Trento, ela reflete também um trabalho da tradição em discernir o que desses textos que chegaram até nós, o que se preservou, quais são aqueles que a gente pode dizer que tem a inspiração. Né? Então, o Concílio de Trento, ele refletiu o trabalho da tradição para discernir os textos bíblicos, quais eram inspirados ou não. Porque assim, eu vou dizer, muita coisa se escreveu. A gente tem muitos textos, e são textos bonitos, mas não tem o grau de inspiração, né? Não tem a inspiração, não são textos que foram, que têm uma sequência, que são herança dos apóstolos. Muitas misturas, muitas fantasias, muitos textos assim. Então, a tradição, o Concílio de Trento fez isso, separou
estes são inspirados, estes são piedosos, estes são descartados, né? São apócrifos, assim. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que presentes a tradição e a Sagrada Escritura, elas se apresentam à igreja de uma maneira intrínseca e inseparável, para que cada fiel, à luz do Espírito Santo, possa beber dessas fontes distintas e separadas, mas que repercutem numa única e mesma fé, a fé em Jesus Cristo. Bom, gente boa, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.